Bom dia, oitavo ano. Na aula anterior, nós fizemos um breve resumo sobre a América do Norte. E na aula de hoje, nós iremos falar sobre os Estados Unidos, como vocês já estão vendo na tela, e a respeito de como que os Estados Unidos conseguiu, através de anos, conquistar esse território de aproximadamente aí mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Tudo bem? Os Estados Unidos está localizado na América do Norte, fazendo fronteira com o Canadá e México. Os Estados Unidos são o quarto maior país em extensão territorial. Hoje, os Estados Unidos são formados por 50 estados. Tá? Então a gente pode mencionar aqui alguns deles. Tá? Então eu tenho aqui Califórnia, eu vou ter, no caso aqui, Los Angeles, eu vou ter Texas, eu vou ter Flórida, né, Miami, Nova Jersey, Nova York, ok? Então esses são um dos principais estados aí que compõem o território norte-americano. É importante mencionar também para vocês que eu tenho dois territórios que não são contínuos ao território norte-americano, eles estão separados. Que nesse caso seria o Alasca, não é essa posição, tá? O Alasca ele está lá em cima fazendo divisa com o Canadá. Ele não tem ligação de fronteira com os Estados Unidos. E no caso também o Havaí, tá? As ilhas, tá bom? Na próxima tela, a gente vai estudar a formação histórica dos Estados Unidos. Então, a base que originou os Estados Unidos foi chamada de as 13 colônias, sendo que as que estão mais ao norte, elas tinham um perfil de ocupação, de povoamento. E aquelas que estavam mais ao sul, um perfil mais de exploração. Então, atenção, quando eu falo que as colônias mais ao norte tinham um perfil de povoamento, de ocupação, eu estou falando dessas áreas aqui, o que está em amarelo, o que está em roxo. Então, essas áreas aqui tinham como característica uma colonização de povoamento. As colônias mais ao sul, aqui está em verde, elas tinham um perfil de exploração. Então, qual era o caráter dessa colônias de exploração? Extrair os recursos naturais dessa região e exportar, ok? E já quando a gente fala de perfil de povoamento, eu tinha uma característica de querer desenvolver aquela região. Então, se eu quero ocupar, se eu quero povoar aquela área, eu tenho uma preocupação em desenvolver essa área. Bom, essas 13 colônias, ok, foram se desenvolvendo
E, apesar desse desenvolvimento histórico que teve nessa área do território americano, só em 1775 os conflitos entre as colônias e os ingleses, com um número muito grande de mortos, foi que os Estados Unidos, essas colônias, conseguiram proclamar sua independência. Tá? Então, em 1775, essas colônias se revoltam com os ingleses e, após esse conflito armado, essas colônias vencem, estabelecem o nome Estados Unidos, porém, esse reconhecimento por parte dos ingleses só aconteceu em 1783. Tudo bem? Bom, com a independência dos Estados Unidos, ele promoveu a expansão do seu território por dois métodos. Então, quando os ingleses reconhecem a independência norte-americana, eles acabam cedendo parte dessas terras ao novo país criado, os Estados Unidos. Porém, bem mais a oeste, né, eu tenho um país ali com terras que é o México. Nesse caso específico, gente, houve uma guerra entre norte-americanos e mexicanos. Essa guerra possibilitou que os Estados Unidos tivessem território maior, ok? Então é esse o nosso resumo da aula de hoje. Peço para vocês fazerem os exercícios e a leitura dos textos na íntegra. Tudo bem? Um grande abraço e um bom final de semana.